Uma idosa pediu emprego como faxineira em um orfanato, mas só se interessava por um quarto abandonado. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Cedo pela manhã, no início do inverno, na ladeira que levava ao portão do orfanato Lar São Rafael, uma figura magra caminhava lentamente vestida com um manto velho e surrado. Suas mãos seguravam com força a alça de uma bolsa de tecido, os pés trêmulos pisavam sobre o orvalho ainda presente. Bom dia, uma voz rouca soou quando a senhora parou diante da porta principal. Quem atendeu foi Beatriz, uma funcionária jovem que havia começado há apenas 2 meses. Ela deu um passo para trás ao ver a idosa desconhecida à sua frente. Em que posso ajudar? Sou Clara. Gostaria de pedir um trabalho aqui. A senhora levantou o rosto, seus olhos estavam com olheiras profundas, mas havia um brilho estranho em seu olhar. Beatriz hesitou. Espere um momento. Vou chamar a diretora. Pouco depois, Dona Márcia apareceu. Usava um suéter escuro, gola rígida e um relógio de prata no pulso. Seus olhos frios analisaram Clara de cima a baixo, parando por um instante nos sapatos rasgados da idosa. Desculpe, não temos orçamento para contratar mais ninguém. Não preciso de salário. Só quero um lugar para ficar e refeições. Márcia franziu a testa. Tem alguma experiência? Trabalhei num asilo. Limpava, lavava roupas, cozinhava. Beatriz comentou baixinho: estamos com falta de pessoal na limpeza da ala administrativa, diretora. Márcia não respondeu. Apenas fitou Clara por mais alguns segundos e virou-se. Siga-me. Clara assentiu e caminhou devagar atrás dela. O corredor principal era longo, com paredes pintadas de branco já amareladas, e o som dos passos ecoava. Seu quarto fica no primeiro andar, ao lado do depósito. Café da manhã às 7, almoço ao meio-dia, jantar às 7 da noite. Depois das 10, não é permitido sair do quarto. Entendido? Sim. Não é permitido interagir com as crianças sem autorização. E não faça nada estranho. Eu entendo. Márcia parou em frente a um quarto pequeno e abriu a porta. Aqui. Limpe a cozinha, os corredores e a sala dos funcionários toda semana. Pode começar hoje. Obrigada. Márcia foi embora sem dizer mais nada. Clara colocou a bolsa no chão, respirou fundo e sentou-se na cama. Naquela tarde, Clara limpava em silêncio cada azulejo do corredor. As crianças passavam em fila, algumas a olhavam com curiosidade. Quem é aquela senhora? Sussurrou uma menininha. Deve ser a nova faxineira. Parece uma bruxa. Cala a boca, não fala besteira, Beatriz repreendeu e puxou as crianças para longe. Clara levantou os olhos, acompanhando os passos pequenos. Seus lábios se moveram, mas nenhuma palavra saiu. O fim da tarde chegou, o céu estava nublado. Clara levou panos para secar e encontrou Elisa, uma funcionária da cozinha. Olá. Sou a Elisa. Chegou agora? Sim. Eu sou Clara. Deve ter sofrido muito para vir parar aqui. Elisa olhou ao redor e murmurou: este lugar não é fácil. As crianças aguentam, mas os adultos. Só quero trabalhar. Não preciso de mais nada. Elisa assentiu. Cuidado com a Márcia. Ela não é nada gentil. Eu sei. No jantar, Clara sentou-se em um canto do refeitório dos funcionários. Ninguém puxou conversa. O som dos talheres ecoava, e a voz constante de Márcia se fazia ouvir: semana que vem teremos inspeção da prefeitura. Tudo deve estar limpo. Quem cometer erros, será responsabilizado diretamente por mim. Clara comia devagar. Seus olhos estavam voltados para a janela, onde havia uma casinha escondida na escuridão. Ela sussurrou: ainda não mudou. Na manhã seguinte, Clara foi encarregada de limpar o segundo andar. O corredor era longo, iluminado por luzes fluorescentes fracas que refletiam no chão de ladrilhos velhos. Quando se aproximou do quarto número 7, parou. Sua mão tremia, os olhos arregalados.
A porta azul estava desbotada, a maçaneta enferrujada. Droga, não fique parada aí. Uma voz masculina soou atrás dela. Clara se virou. Um homem alto, vestindo uniforme de segurança, se aproximava. Eu só. Aquele quarto não está em uso. Proibido se aproximar. Ele falou com rispidez. Desculpe. É nova aqui? Sim. Sou Clara. Rogério. Segurança daqui. Obrigada. Rogério a encarou por alguns segundos e virou-se, resmungando, velha curiosa. Clara permaneceu diante da porta número 7 por mais um instante, depois abaixou a cabeça e continuou limpando o corredor em silêncio. Naquela tarde, Beatriz puxou Elisa para dentro da sala de descanso. Você não acha a dona Clara estranha? Como assim? Hoje de manhã vi ela parada na frente do quarto 7, com a mão tremendo e murmurando alguma coisa. Parecia possuída. Que medo! Fiquei realmente assustada. Elisa ficou pensativa. Márcia também percebeu algo errado. Hoje cedo, ela olhou para Clara como se estivesse encarando uma ladra. Será que ela tem problemas mentais? Não sei. Mas acho que houve algo naquele quarto 7. Beatriz se arrepiou. Ouvi dizer que uma criança morreu lá. Cala a boca, não espalha boatos. Não estou brincando. Em outro canto, Clara lavava panos na lavanderia. Tirou do bolso um pequeno pedaço de tecido branco, já amarelado. Seus olhos se encheram de lágrimas. Tiago sussurrou, como o vento, e rapidamente escondeu o tecido no bolso ao ouvir passos se aproximando. Naquela noite, Márcia fazia uma inspeção nos quartos. Quando passou pelo de Clara, parou e empurrou levemente a porta. A idosa estava sentada na cama, sob a luz amarelada que revelava seu rosto magro e abatido. Não é permitido trancar a porta à noite, disse Márcia friamente. Desculpe. E não se esqueça dos limites. Este é um lugar para crianças. Não toleramos perturbações. Entendido. Márcia fechou a porta, os olhos ainda fixos na senhora até que a escuridão engoliu o corredor. Na manhã seguinte, Clara voltou a passar pelo corredor do segundo andar. Parou novamente diante do quarto 7, a mão tremendo ao tocar a maçaneta. Um suspiro pesado escapou de seu peito. Rogério apareceu outra vez, agora com o olhar mais desconfiado. De novo aqui. Só estou passando. Fique longe dessa porta, entendeu? Se algo acontecer, não vou te defender. Não quero causar problemas. Da próxima vez aviso a Márcia. Está bem. Rogério assentiu e foi embora. Clara esperou ele sumir da vista, então voltou a olhar para a porta. Abaixou-se e tocou suavemente a fresta, como se esperasse que algo do passado voltasse. Sempre que passo pelo corredor do segundo andar, sinto como se alguém estivesse me observando, disse Beatriz, apertando contra o peito o livro de ponto. Elisa franziu a testa. Lá vem você com imaginação de novo. Não é isso. É sério. Principalmente quando passo em frente ao quarto 7. Parece que ele respira. Respira? Elisa caiu na risada. Você não percebe? Sempre é mais frio lá, mesmo com as janelas fechadas. Elisa olhou para a escada. Eu já evito aquela área há muito tempo. Sempre que passo por lá, sinto arrepios. Beatriz falou em voz baixa e vi a dona Clara parada na frente daquela porta pelo menos 3 vezes essa semana. Ela só fica ali, olhando, com a mão na maçaneta e os olhos marejados. Dá arrepios. Elisa ficou pensativa. Deve ter alguma coisa. Beatriz assentiu. Com certeza tem. Parada aí de novo, resmungou Rogério. Por que não ouve os avisos? Só estou limpando a porta, Clara respondeu baixinho, sem se virar. Ninguém mandou limpar esse quarto. Está sujo. Está lacrado há 3 anos. Mesmo que fique pior, não importa. Alguém morou aqui.
Rogério franziu a testa. Isso não te diz respeito. Foi um menino chamado Tiago? Rogério deu um passo atrás. Onde ouviu esse nome? Eu só imaginei. É melhor cuidar da sua vida. Se te pegar aqui de novo, aviso a Márcia. Entendido. Rogério foi embora, mas seu rosto já não mostrava calma. Clara ficou parada, olhando para a pintura descascada da porta. Ouvi Rogério discutindo com a dona Clara, sussurrou Beatriz ao encontrar Elisa no depósito. Também por causa do quarto 7? Sim. Ela perguntou sobre Tiago. Quem é esse? Elisa ficou em silêncio por um bom tempo. Já havia um arquivo com esse nome. Um menino de uns 9 anos. Mas dizia que ele foi transferido. Se foi transferido, por que o quarto continua trancado há 3 anos? Não sei. Só lembro que Márcia proibiu qualquer funcionário de mencionar aquele nome. Beatriz se arrepiou. Quanto mais escuto, mais assustador parece. Sim. E a dona Clara parece saber mais do que diz. Márcia estava em seu escritório, folheando alguns documentos. A voz do lado de fora fez-se sobressaltar. Dona Márcia. Entre. Rogério entrou e fechou a porta atrás de si. Preciso relatar algo. O que houve? A dona Clara anda rondando o quarto 7. Hoje perguntou sobre Tiago. Márcia estreitou os olhos. O que ela disse? Perguntou se havia uma criança com esse nome que morava ali. Ela sabe demais. A senhora acha que ela já esteve aqui antes? Não está nos registros. Mas também não podemos descartar a possibilidade. Quer que eu fique de olho mais de perto? Não é necessário. Eu mesma cuidarei disso. Naquela tarde, Clara estava estendendo roupas quando Márcia se aproximou. Dona Clara. Sim. Venha comigo. Clara dobrou a toalha e seguiu Márcia até o 3º andar. Elas entraram numa pequena sala de reuniões, onde não havia mais ninguém. O que a senhora anda fazendo perto do quarto número 7? Só estou limpando. Rogério disse que a senhora perguntou por um nome. Tiago. Onde ouviu esse nome? Não me lembro. O que sabe sobre essa criança? É só um nome familiar. Aqui, ninguém tem o direito de investigar por conta própria. A senhora não é psicóloga. E muito menos policial. Eu só sinto que tem algo errado. Márcia endureceu o tom. Ninguém precisa dos seus sentimentos. Este é um orfanato, não um lugar para desenterrar o passado. Mas às vezes o passado precisa ser. Cale-se. Clara silenciou. Márcia levantou-se, com a voz gélida. A senhora deveria se concentrar no trabalho. Se repetir isso, pedirei que se retire do abrigo. Entendeu? Sim. Clara deixou a sala, caminhando devagar como se tivessem cortado suas pernas. Ao chegar perto da escada, parou e encostou-se na parede. Um suspiro profundo ecoou pelo corredor vazio. Naquela noite, Beatriz não conseguia dormir. Pegou uma lanterna e saiu silenciosamente do quarto. Ao se aproximar do 2º andar, ouviu um leve ruído. Alguém estava do lado de fora do quarto número 7. Beatriz parou, apagou a lanterna e se escondeu atrás da parede. Dona Clara estava ali, com a mão encostada no batente da porta. Não dizia nada, apenas permanecia imóvel como uma estátua. Após algum tempo, ela suspirou e se virou, indo embora. Beatriz prendeu a respiração até que a idosa desaparecesse de vista. Na manhã seguinte, ela contou tudo para Elisa. Acho que ela sabe de algo muito horrível. Será que ela teve um filho aqui? Não sei. Mas claramente ela não é comum. Lúcia, a garotinha recém-chegada ao abrigo, estava sentada sozinha no pátio dos fundos. Não brincava com ninguém, seus olhos fixos no corredor do 2º andar. Beatriz se aproximou. Oi, você é a Lúcia, né?
Lúcia assentiu, sem dizer nada. Está gostando daqui? Lúcia virou o rosto. Não. Por quê? Aqui é frio. Frio? Não é por causa do clima. É porque tem algo triste. Beatriz ficou paralisada. Quem te disse isso? Ninguém. Eu sinto. Clara viu Lúcia pela primeira vez ao meio-dia. A menina passou em frente à lavanderia, com um olhar silencioso e uma figura frágil. Clara parou de repente, os olhos arregalados. Sua mão tremia. A toalha que segurava caiu no chão. Lúcia também parou. Os olhares se encontraram. Qual é o seu nome? Clara perguntou suavemente. Lúcia. Você tem alguém da sua família? Lúcia balançou a cabeça. Posso te dar um pedaço de pão? Lúcia hesitou, depois assentiu. Desde aquele dia, Clara passou a esperar por Lúcia no pátio dos fundos, oferecendo em silêncio cachecóis de lã, pão e bilhetinhos dobrados. Elisa viu aquilo e balançou a cabeça. Acho que ela está tentando compensar por alguém. Talvez por Tiago. Sim. E você reparou? Lúcia parece o reflexo de um fantasma dentro dela. Beatriz suspirou. Estou começando a ficar realmente assustada. Naquela noite, Márcia revisava as câmeras de segurança. Ao chegar à gravação do corredor do segundo andar, pausou. Clara estava diante do quarto 7, segurando algo, um lenço branco. Márcia desligou o monitor, o olhar escureceu. Ela ligou para Rogério. Reforce a vigilância à noite. Aquela velha está aprontando algo. Não deixarei que o passado se repita. Rogério respondeu, vi entendido. O segundo andar parecia mais frio que o normal. Beatriz vestiu um casaco e subiu com Elisa para checar o sistema de aquecimento. Tá vendo aquilo? Beatriz apontou para a maçaneta da porta do quarto 7. Havia um pequeno fio de lã branca. É do cachecol da Dona Clara. Ela deve ter uma chave antiga. Vamos contar para Márcia? Não. Tenho medo do que ela possa fazer com Clara. Então o que fazemos? Beatriz olhou para Lúcia, que desenhava no pátio. Acho que há algo ligando as duas. E a chave para entender tudo está na Lúcia. Ela está olhando de novo para você. O sussurro veio do canto do pátio, onde algumas crianças brincavam de esconde-esconde. Um garotinho gorducho puxou a manga do amigo, apontando para perto do canteiro. Chega mais perto, aposto que ela tá lendo um feitiço. Cala a boca, Henrique. Não, é sério. Você não viu que ela vive murmurando? Os olhos esbugalhados parecem sugar a alma da gente. Uma menina de cabelo encaracolado, chamada Letícia, fez cara feia. Ela me dá medo. Sonhei que ela estava parada na beira da minha cama, com os olhos brilhando como o gato. É um espírito maligno, Henrique assentiu, uma bruxa. Não fala assim, coitada dela. Uma voz baixinha soou no fim do canteiro. Lúcia saiu de trás da árvore, segurando o cachecol de lã branca, mal tricotado. Coitada por quê? Vai saber se ela é gente mesmo? Lúcia ergueu o olhar, encarando Henrique. Ela não fez nada de ruim. E você só sabe inventar coisa. Henrique fez beicinho. Tava só brincando. Não tem graça. Letícia puxou a mão de Lúcia. Você é bem próxima dela, né? Lúcia assentiu. Ela é boa. Foi a primeira pessoa que lembrou meu nome sem precisar perguntar de novo. Letícia observou Lúcia por um tempo. Ela olha para você como mãe olha pro filho. Na sala de descanso dos funcionários, Elisa servia chá quando se assustou com uma porta batendo forte. Márcia entrou, com o rosto rígido. Acabei de ouvir umas crianças chamando Clara de bruxa. Beatriz levantou os olhos. Devem ter falado brincando. Brincando? Num lugar como este, uma brincadeira pode virar o fogo que destrói tudo.
Elisa interveio, e na verdade, as crianças têm um pouco de medo dela. Por causa do olhar estranho e porque ela vive rondando o quarto 7. Márcia virou-se para Beatriz. Você viu algo estranho? Não, só conversa muito com a Lúcia. Aquela menina nova. Márcia franziu a testa. Já avisei, Clara não pode ter contato com as crianças. Principalmente com a recém-chegada. Mas Lúcia parece mais calma desde que Clara está com ela. Não me interessa ou parece. Eu quero disciplina. Márcia enfatizou cada palavra, e saiu da sala como um furacão. Você sabia que antigamente davam nomes aos filhos conforme o mês de nascimento? Clara sussurrou, sentada ao lado de Lúcia num banco de madeira nos fundos do jardim. Lúcia inclinou a cabeça. E a senhora nasceu em qual mês? Janeiro. Por isso meu nome é Clara. E o seu? Agosto. Lúcia significa luz. Sabia? Lúcia sorriu de leve. Quem escolheu meu nome escolheu bem. Clara passou a mão pelos cabelos soltos da menina, os olhos se entristecendo. E se existisse alguém chamado Tiago? Você acha que esse nome é triste? Lúcia pensou um pouco. Acho que é o nome de alguém triste. Clara assentiu, os olhos marejados. Eu conheci alguém com esse nome. Lúcia não perguntou mais nada. Apenas apertou a mão da idosa com força. Você acha que Clara já foi mãe de alguma criança daqui? Beatriz perguntou enquanto varria o chão da cozinha. Elisa refletiu. É possível. O jeito como ela olha para Lúcia parece que está reencontrando alguém que perdeu. E Tiago pode ser essa pessoa? Mas se for verdade, por que ela nunca falou? Beatriz suspirou. Talvez por medo. Medo da Márcia? Sim. Ou até medo de si mesma. Um dia, na aula de habilidades sociais, o professor André pediu às crianças que desenhassem o lugar onde se sentem mais seguras. Lúcia desenhou uma porta azul velha, com uma mulher de cabelos brancos segurando um cachecol branco na frente dela. Que estranho, André murmurou para Beatriz ao ver o desenho. Ela desenhou o quarto número 7. O quê? Beatriz confirmou com a cabeça. E a mulher do desenho é Clara. Talvez seja coincidência. Não é. Eu já vi Clara parada exatamente assim em frente àquela porta. André ficou em silêncio, segurando o desenho por um longo tempo. Na hora do jantar, Márcia entrou no refeitório onde os funcionários comiam. Clara, ela chamou. Clara se levantou, acenando com a cabeça. Eu disse claramente que não devia se aproximar da Lúcia. Nós só trocamos algumas palavras. Não autorizo isso. A partir de amanhã, a senhora trabalhará no depósito. Está proibida de subir ao segundo andar. E proibida de falar com qualquer criança. Entendi. A voz de Clara era calma, mas seus olhos baixaram. Não quero compreensão. Quero obediência. Clara sentou-se de novo, sem tocar na comida. O ambiente ficou em silêncio, tenso como um fio prestes a arrebentar. Naquela noite, Lúcia não encontrou Clara no jardim como de costume. Andou pelo quintal com o cachecol de lã nas mãos. Onde você vai? Rogério perguntou, barrando a menina no corredor. Estou procurando a dona Clara. Não pode. Vá pro quarto agora. Lúcia mordeu os lábios, caminhou devagar em direção ao dormitório, mas quando Rogério virou as costas, ela entrou escondida no depósito. Lá dentro, Clara estava dobrando panos. Levantou os olhos, surpresa. Você. Senti sua falta. Clara ajoelhou-se e abraçou Lúcia. Você não devia estar aqui. Se descobrirem. Eu trouxe isso para a senhora. Lúcia estendeu um caderno de capa azul. O que é isso? Um diário. Eu escrevi para a senhora. Começando hoje. Clara pegou o caderninho com as mãos trêmulas. Eu não vou esquecer da senhora. E eu não vou deixar você sozinha.
Na manhã seguinte, Márcia recebeu um relatório de Rogério dizendo que alguém viu a silhueta de Lúcia entrando no depósito à meia-noite. Ela bateu com a mão na mesa. Clara. Chamando todos para a sala de reuniões, Márcia olhou diretamente para a idosa. A senhora violou o regulamento. A menina entrou no depósito. Eu não a chamei. Mas também não avisou imediatamente. Não achei que era algo para alarde. Não é para pensar. É para obedecer. Beatriz tentou falar, mas Elisa segurou seu braço. Vou apresentar um pedido de demissão da senhora ao conselho do abrigo, declarou Márcia. Clara não disse nada. Apenas colocou o caderninho sobre a mesa. Leia isso antes de decidir. Márcia abriu. As letras pequenas de uma criança apareciam. Hoje a vovó Clara me contou a história de uma pessoa chamada Tiago. Acho que era alguém que ela amava muito. Vi nos olhos dela o mesmo olhar que eu faço quando sinto saudade da minha mãe. Márcia continuou lendo, sem dizer nada. O caderno tremia em suas mãos. Este lugar não é para emoções. É para gerenciamento. Ela fechou o caderno. A senhora tem 2 dias para se preparar e deixar o abrigo. Clara baixou a cabeça. Só queria dizer a verdade, antes que eu não possa mais. Naquela noite, Lúcia ficou de pé junto à janela de seu quarto, olhando para o pátio. A lua, coberta de névoa, espalhava um brilho fraco. Ela viu uma figura silenciosa andando pelo corredor do 2º andar. Era Clara. Lúcia abriu a gaveta e pegou a pequena chave que Clara lhe dera. A chave que leva à verdade, foi o que ela dissera. A menina observou por um longo tempo, depois sussurrou, vi irmãozinho. O barulho da chuva batendo no telhado de zinco do depósito deixava o ar ainda mais pesado. Clara estava sentada ao lado da velha cama de madeira, com o diário de Lúcia nas mãos. As letras tremidas da menina pareciam gravadas com dor no coração da idosa. Acho que o tio Tiago morou aqui, e quero saber por que ninguém fala sobre ele. Ela suspirou e acariciou a borda do papel. No bolso do casaco, a velha chave de bronze repousava, como se esperasse ser usada. À noite, a escuridão engoliu as paredes manchadas do abrigo. Clara saiu discretamente do depósito, esgueirando-se pelas sombras. O vento soprava pelos corredores do 2º andar, carregando sons estranhos como soluços, sussurros sem palavras. Ela parou diante do quarto número 7. Com a chave trêmula na mão, respirou fundo. Uma última vez. Só mais uma. Clac. O cadeado antigo fez um som suave. A porta rangeu, com dobradiças que choravam de dor. Um cheiro de mofo se misturava com algo familiar, o cheiro do tempo, de um passado que nunca foi enterrado. Tiago, sussurrou. Com uma pequena lanterna, Clara iluminou o quarto estreito. As paredes estavam descascadas, o chão coberto de poeira espessa. Havia marcas de lápis nas paredes, frases infantis rabiscadas, como lamentos esquecidos. Eu não fiz nada de errado. Estou com frio. Alguém me escuta? Clara se aproximou do canto onde ficava uma pequena cama. Ajoelhou-se e passou a mão no chão. Você esteve aqui, não é? O que está fazendo? Uma voz gritou atrás dela. Rogério. Ele correu até Clara, puxando-a para cima. Está maluca? Abrindo um quarto proibido às escondidas? Só queria limpar. Limpar? No meio da noite? Acha que sou um bebê de 3 anos? Márcia apareceu com o rosto vermelho de raiva. Foi pega em flagrante. Não há mais o que explicar. Amanhã a senhora deixa o abrigo. Chamarei um carro para levá-la a um asilo. Vai se encaixar melhor lá. Por favor, me escute. Não. Clara baixou a cabeça em silêncio. Só quero que a verdade venha à tona antes que eu feche os olhos para sempre. Na manhã seguinte, Beatriz entrou na sala de funcionários com expressão preocupada. Soube que houve algo ontem à noite? Elisa assentiu. Márcia pegou Clara entrando no quarto 7.
Agora ela está proibida de sair do depósito e vai ser levada amanhã de manhã. Não pode ser. Ela só queria respostas. Eu sei. Mas Márcia não deixa ninguém mexer no passado. Beatriz olhou ao redor e sussurrou. Você ainda tem a chave dos arquivos? Tenho. Por quê? Quero revisar o dossiê do Tiago. Tem algo muito errado nisso. Elisa hesitou, depois tirou um molho de chaves do bolso. Só por um momento. Beatriz correu até a sala de arquivos. Era empoeirada e discreta, com armários cheios de dossiês, como caixões de metal guardando segredos. O dossiê com o nome Tiago Oliveira estava entre dois outros. Ela o abriu. Nas primeiras páginas, estava escrito, de entrada no abrigo, de março de 2016. Idade, 9 anos. Situação, órfão, abandonado. Depois, apenas páginas em branco. Algumas folhas arrancadas. A data da suposta transferência estava riscada com caneta vermelha. Os relatórios do psicólogo haviam sumido. Beatriz franziu a testa. Por que está tudo em branco? Ela verificou outros dossiês. As crianças transferidas tinham recibos de recebimento, exames médicos, até fotos. Mas Tiago, nada. Apenas um bilhete caiu da pasta. Uma frase escrita à mão. Não procure mais. O menino não está mais aqui. À tarde, Márcia passava pelos corredores quando viu Rogério cochichando com um funcionário da manutenção. O que é isso? Perguntou. Nada, Rogério respondeu rápido, mas seus olhos hesitavam. Márcia continuou andando, sem perceber que atrás dela, Beatriz havia entrado sorrateiramente na sua sala. Ela deixou o dossiê de Tiago sobre a mesa, junto com um bilhete escrito à mão. Não sei o que aconteceu, mas alguém está escondendo algo. Precisamos conhecer a verdade, pelas crianças. Clara estava encolhida no depósito, abraçada ao travesseiro. A porta se abriu. Lúcia entrou, sorrateira. A senhora não vai embora. Tenho que ir. Não deixo a senhora ir. Clara abraçou Lúcia. Você é forte. Não vai ficar sozinha. Não quero ouvir isso. Quero saber quem foi o Tiago. Clara tremia. Foi alguém esquecido. Como você. Como eu. Lúcia colocou a mão sobre o peito da idosa. Não deixarei ninguém ser esquecido de novo. Márcia estava reunida com os inspetores quando recebeu um aviso: alguém invadiu a sala de arquivos. Ela correu, abriu a porta com força. O dossiê de Tiago estava sobre a mesa. A caligrafia de Beatriz a fez ranger os dentes. Ela teve a ousadia. Elisa entrou logo depois. Beatriz quer a verdade. Nenhum de nós tem o direito de esconder mais. Márcia bateu na mesa. Sou responsável por este abrigo. Mas ninguém lhe deu o direito de apagar o passado. Márcia ficou em silêncio. Beatriz e Elisa estavam sentadas juntas na sala dos funcionários. O que vai dizer se te interrogarem? A verdade. Não sei o que aconteceu. Mas sei que alguém tentou apagar a existência de uma criança. Podemos ser demitidas. Mas se não fizermos nada, quantos Tiagos mais serão esquecidos? Elisa apertou sua mão. Estou com você. Lúcia escreveu uma carta. Entregou para Clara. Escrevi para o tio Tiago. O que você quer dizer? Que eu serei aquela que contará a sua história. Obrigada, querida. Lúcia ergueu o rosto. Eu sei quem a senhora é. Não precisa me contar. Clara ficou em silêncio. Lágrimas escorriam. Na sala de trabalho, Márcia fez uma ligação. Preciso que alguém venha cedo. Uma idosa com distúrbios psicológicos. Sim, amanhã de manhã. Mas, ao desligar, viu o caderninho de Lúcia sobre a mesa. Na primeira página, estava escrito: se ninguém falar, eu vou escrever. Não tenho medo do escuro, porque tenho a luz da verdade.
Márcia ficou em silêncio. O vento assobiava pela fresta da porta. O lar São Rafael foi atingido por uma chuva repentina na manhã de terça-feira. O céu cinzento refletia a atmosfera pesada que pairava por todos os corredores. Beatriz estava na recepção, olhando o relógio. "Está chegando", murmurou. O carro trazendo Lúcia passou pelo portão na hora marcada. Uma minivan velha, com a porta lateral se abrindo para revelar a menina pequena de cabelos na altura dos ombros, rosto bonito mas tenso, e olhos indecifráveis. Um funcionário da assistência social chamado Ricardo saiu primeiro, puxando a malinha de Lúcia. Ela não disse uma palavra no caminho, falou rapidamente a Márcia, que veio recebê-los. Márcia olhou Lúcia dos pés à cabeça. "Tem o prontuário médico? Mandei por e-mail ontem. Ela tem histórico de ansiedade leve, já demonstrou resistência após ser transferida várias vezes. Cuidaremos disso." Ricardo se despediu com um aceno e foi embora sem sequer dar um abraço em Lúcia. A menina também não olhou para trás. Apenas ficou parada, olhando as janelas compridas do abrigo, depois para um canto onde uma senhora dobrava toalhas. Clara. Os olhares se cruzaram por um instante mais longo do que o normal. Lúcia estreitou os olhos. Aquela senhora lhe parecia familiar. Clara congelou, deixando o pano cair das mãos. Deu um passo atrás, a boca se movendo sem som. Então virou-se e saiu apressada, como se temesse ser desvendada. Lúcia não disse nada, mas seus olhos seguiram a figura curvada até desaparecer. "Este é o seu quarto", disse Beatriz, abrindo a porta de um quarto com 2 camas. Lúcia não respondeu. Entrou, colocou a mala no chão e tirou de dentro uma boneca de pano já surrada. "Quer comer alguma coisa?", perguntou Beatriz gentilmente. Lúcia balançou a cabeça. "Então, quer dar uma volta pelo abrigo?" Ela balançou a cabeça de novo. Beatriz sorriu tristemente. "Eu sou a Beatriz. Quando quiser conversar, estarei na sala do outro lado do corredor." A porta se fechou. Lúcia sentou-se na cama, abraçando a boneca. Do lado de fora, um lenço branco balançava suavemente no varal. Vi sua reação ao olhar para a menina, e Lisa comentou em voz baixa quando encontrou Clara na cozinha. Clara ficou em silêncio por um longo tempo antes de responder. "Você não viu nada?" "O quê?" "Ela se parece com Tiago." "Muito. Principalmente nos olhos." "Deve ser coincidência." "Não. O jeito que ela me olhou. Como se soubesse quem eu sou." Elisa colocou a mão no ombro de Clara. "Não se deixe consumir por isso. Pode ser só uma sombra do passado. Não é alucinação. Você acredita em mim?" "Eu acredito. Mas tenha cuidado. Márcia ainda está vigiando você de perto." Ao meio-dia, enquanto todos almoçavam, Clara silenciosamente colocou um pequeno bolo no parapeito perto do quintal, onde Lúcia costumava sentar. Sem bilhete, sem recado. Lúcia saiu do quarto e viu o bolo. Olhou ao redor, então pegou-o na ponta dos dedos e deu uma mordida pequena. Naquela tarde, Clara deixou também um par de luvas de lã. E outro dia, um lenço bordado com flores pequenas. Lúcia não contou para ninguém. Mas à noite, escreveu no diário: "A pessoa que deixou os objetos para mim está triste. Mas eu não tenho medo. Eu sinto que essa pessoa é quente." "Lúcia já conversou com alguém?", perguntou Márcia durante a reunião com a equipe. Beatriz balançou a cabeça. "Ainda não. Mas ela tem desenhado muito." "Desenhado?" "Deixei papel e lápis de cor no quarto dela. Ela desenhou o corredor, a porta do quarto número 7, e uma mulher idosa, de cabelos brancos, parada ao lado da porta." Márcia se endireitou na cadeira. "Não pode ser." Elisa disse baixinho: "Você acha que é?" Clara não pode mais ter contato com a menina. Qualquer atitude que possa causar impacto psicológico deve ser interrompida imediatamente. Mas a menina parece mais calma com a presença dela. "Não me importa.
Isso é uma decisão administrativa. Naquela tarde, Clara foi chamada ao escritório. Não entendo o que a senhora quer ao se aproximar da Lúcia, disse Márcia friamente. Eu não me aproximei. Só, e deixei algo para a menina. Isso é se aproximar. A menina precisa que alguém se importe com ela. Não é a senhora. Eu vejo o olhar de Tiago nos olhos dela. A senhora está falando de novo sobre o passado. Eu já a alertei. Só peço, e que não tirem da criança esse pequeno consolo. Cale-se. A senhora não tem o direito de pedir nada aqui. Clara ficou em silêncio. Márcia bateu os dedos na mesa. A partir de hoje, a senhora não pode sair do depósito sem ordem. Se eu a vir perto da Lúcia, será levada imediatamente. Entendi. Lúcia esperou, mas o bolo não apareceu mais. Nem o lenço. Nem as luvas. No fim da tarde, ela se aproximou do depósito. A porta estava fechada. Ela deixou um bilhete preso na fresta da porta, e eu não esqueci da senhora. A menina deixou um bilhete para a senhora, e Lisa sussurrou ao entregar o papel a Clara após o turno. Clara pegou, as lágrimas caindo silenciosamente. Preciso ir embora, disse baixinho. Não. Ainda não. Ainda não é hora. Eu sei, e pode ser que essa menina seja do meu sangue. Elisa assentiu. Eu sei. Pode me fazer um favor? O quê? Entregue isso para a Lúcia. Clara tirou do bolso um caderno pequeno, de capa azul já gasta. Aqui tem, e tudo sobre Tiago. Sobre mim. Elisa pegou. Eu entrego. À noite, Lúcia abriu o caderno. Na primeira página estava escrito: se você está lendo isto, é porque eu já não estou mais perto de você. Mas quero que saiba uma coisa, eu perdi uma pessoa chamada Tiago, e foi você quem me deu forças para continuar. Lúcia leu sem piscar. As páginas seguintes contavam sobre o menino Tiago que gostava de jogar bola, de escrever em diários, e que era sempre punido por chamar Clara de mãe. Então, uma página escrita com traços trêmulos. Naquele dia, trancaram você no quarto número 7, acusando de roubo. Você não fez isso. Mas era pequeno demais para se defender. Te transferiram. Não deixaram que eu me despedisse. Lúcia apertou o caderno contra o peito. Não chorou. Apenas abriu a gaveta, pegou uma caneta, e escreveu: se eu for irmã do Tiago, prometo que não deixarei o nome dele ser esquecido. Inacreditável, rosnou Márcia, batendo com força na mesa. Eu proibi completamente qualquer contato entre Clara e Lúcia. E mesmo assim a menina recebeu objetos e até um caderno. Elisa ficou imóvel. Seu olhar não negava, mas também não mostrava arrependimento. Você está envolvida nisso? Perguntou Márcia, com voz gélida. Eu só achei que a menina precisava de um lugar para confiar. Confiar. Confiar numa velha com distúrbios mentais, que fica rondando o quarto número 7 falando o nome que é proibido mencionar? Você acha que isso aqui é um abrigo de caridade emocional? Isto é um abrigo infantil, senhora diretora. Márcia apertou os óculos que segurava na mão. Você está suspensa por 3 dias. Afastada de todas as atividades do abrigo. Elisa assentiu, sem discutir. Antes de sair da sala, virou-se. Um dia, a verdade vai se revelar sozinha. E quando esse dia chegar, ninguém mais vai precisar da sua autorização. Lúcia estava sentada no quarto, o caderno da dona Clara sobre o travesseiro. Já o tinha lido 3 vezes, decorando cada frase, cada trecho de letra tremida e borrada. Sua mente parecia conectar algo mais profundo do que as memórias que não eram suas, mas que voltavam suavemente por sonhos sem nome. Tiago, o irmão de quem ninguém falava. Tiago, castigado no quarto número 7. Tiago, que tinha os mesmos olhos que ela. A menina colocou a caneta no caderno. Não vou deixar levarem a senhora embora. Na sala de reuniões da equipe, Márcia anunciou brevemente:
Clara será retirada do abrigo nesta sexta-feira. O carro já foi solicitado. Ninguém pode se aproximar ou se comunicar com ela. Quem desobedecer será tratado como Elisa. Beatriz hesitou e levantou a mão. Senhora, Clara nunca causou nenhum mal. Na verdade, desde que ela chegou, as crianças têm se comportado melhor. Não brigam mais como antes. Isso é ilusão. Esse bafeto que vocês tanto exaltam é apenas uma ferramenta de manipulação. E Lúcia? A menina melhorou claramente. Por medo. Não por estabilidade. Eu li o diário dela. Frases cheias de delírios e fantasias. Mas. Sem o mais, Beatriz. Vai obedecer ou não? Beatriz apertou os punhos. Vou obedecer. Espero que sim. Clara estava sentada ao lado da cama no depósito, com o olhar vazio voltado para a pequena janela. Faltavam 2 dias para sexta-feira. Não sentia pena de si mesma. Só se preocupava com Lúcia, a menina tão parecida com Tiago, não só nos olhos, mas também na solidão que a devorava em silêncio. Um leve toque soou na porta. Clara entreabriu e viu Beatriz. Não devia estar aqui, disse Beatriz em voz baixa. Mas tenho que entregar isso. Ela colocou sobre a mesa um pedaço de papel, nele, o mapa da sala da diretora Márcia e a localização do armário com os arquivos trancados. Existe uma cópia original do arquivo de Tiago. Ouvi ela comentando ao telefone. Um arquivo não editado. Clara ficou surpresa. A senhora tem 2 noites. Beatriz virou-se e desapareceu como o vento. Lúcia estava proibida de sair do quarto após as 8 da noite. Mas ela já estava acostumada a se mover como uma sombra. Na noite de quinta-feira, colocou no bolso uma vela pequena, um novelo de lã e a chave que Clara lhe dera. Andou bem devagar pelo corredor. Lá fora, a chuva fina fazia um som constante que parecia embalar o abrigo. O segundo andar estava silencioso. Ela parou diante do quarto número 7 e inseriu a chave. Meu irmão foi castigado aqui. Clara. A porta se abriu. Pó cobria o chão. Nas paredes, ainda estavam os rabiscos que ela já tinha desenhado em sonhos. Eu não errei. Estou com frio. Alguém aí? Lúcia sentou-se no meio do quarto. Pegou o novelo de lã, amarrou no pé da mesa e começou a tricotar. Não estava bonito, nem regular, mas era paciente. Quando Dona Clara entrou 1 hora depois, parou estupefata. O que está fazendo, querida? Fazendo um cobertor pro tio Tiago. Para ele não ficar com frio. Clara sentou ao lado. Obrigada, querida. Lúcia lhe entregou o caderno. Continuei escrevendo. Escrevi que, se o Tiago for meu irmão, então a senhora é minha avó. Clara chorou. Pela primeira vez, não escondeu as lágrimas. Sim. Eu acredito que seja assim. Lúcia segurou a mão dela. A senhora não vai embora. Eu prometo. Sexta-feira de manhã. Chovia muito. O carro enviado pelo Centro de Assistência Social estava estacionado no portão desde as 7. Um funcionário desceu com uma capa de chuva, segurando uma prancheta. Senhora Clara Martins? Rogério assentiu. Espere um instante. No depósito, Clara já tinha preparado a bolsa. Sentada, abraçava o caderno de Lúcia. Márcia apareceu. A senhora será levada para o asilo São Miguel. Lá haverá cuidados médicos. Não preciso de remédio. Não é sua escolha. Lúcia irrompeu repentinamente, usando uma capa de chuva, os cabelos desgrenhados. Não. Eu não permito. Márcia virou-se para Rogério. Tire essa menina daqui. Lúcia gritou, eu sou a única que sabe o que aconteceu no quarto número 7. Eu li tudo. Beatriz apareceu. Espere. Márcia gritou, você também vai contrariar a decisão administrativa? Beatriz levantou um envelope.
Encontrei o arquivo original do Tiago. Estava escondido atrás do armário da senhora. Tem a assinatura do médico confirmando que Tiago estava em colapso por isolamento prolongado e com sinais de depressão grave. Não há nenhum papel de transferência. Márcia arrancou o envelope e o rasgou. Empalideceu ao ver os documentos. De onde você tirou isso? Talvez do mesmo lugar onde a senhora tentou esconder. Mas agora todos sabem. Lúcia gritou, e Tiago não era ladrão. Ele era uma vítima. Rogério olhou para Márcia, depois para Beatriz. Vou chamar as autoridades. Márcia tentou argumentar, eu só segui as regras. Crianças precisam de disciplina. Se não houver limites. Não com silêncio e punição. Elisa apareceu com o telefone na mão. A imprensa local está esperando por essa história. Márcia desabou na cadeira. Clara se aproximou, colocando a mão no ombro da diretora. A senhora já teve o poder de impedir. Mas agora não tem mais. O carro saiu silenciosamente pelo portão. Não para levar Clara, mas para levar Márcia até a cidade para prestar depoimento. Lúcia segurou com força a mão de Clara. Nós conseguimos, vovó. Clara não disse nada. Apenas se inclinou e beijou a testa da menina. O som da chuva da noite batia no telhado de zinco como se tocasse cada canto escuro do abrigo. O céu estava densamente preto, restando apenas algumas luzes fracas no corredor principal. Após o choque daquela manhã, o ambiente estava silencioso. Márcia fora levada para investigação, mas as rachaduras que deixou ainda ecoavam em cada passo, cada suspiro. Lúcia estava deitada na cama, olhos arregalados, abraçando com força o caderno de Tiago. Não conseguia dormir. Sua mente estava confusa com tantas perguntas, tantas peças do quebra-cabeça ainda sem se encaixar. Ele foi trancado. Não teve chance de dizer a última palavra. Ninguém o defendeu. Uma vozinha ecoou dentro de sua cabeça, se você for irmã dele, tem coragem de ir até o fim? Lúcia se levantou de repente. Vestiu o casaco, amarrou os tênis, colocou o caderno no bolso interno e abriu a porta do quarto em silêncio. O corredor estava escuro, mas ela conhecia bem o caminho até o segundo andar. Cada passo soava como um sussurro do passado. O quarto número 7 surgiu na escuridão. A porta estava entreaberta. Lúcia entrou. O cômodo permanecia o mesmo. Pó espesso, cheiro de mofo, arranhões nas paredes. E as mensagens de Tiago que ela já sabia de cor. Eu não fiz nada de errado. Por favor, me escutem. Lúcia sentou-se no meio do quarto, tateando até encontrar a rachadura no chão que Dona Clara lhe mostrará. Aqui, eles escondem tudo. Sempre dizem que criança não entende nada. Mas eu sei. Eu sei que o silêncio também é um crime. Um trovão estrondou. Uma rajada de vento forte bateu na janela, fazendo-a escancarar. Lúcia se levantou num salto, olhos arregalados. Lá fora, o pátio encharcado, as árvores balançando violentamente. Mas ela não saiu. Subiu no parapeito da janela, segurando-se na madeira podre. Queria ver claramente o lugar onde Tiago sentava por horas, sozinho. Tio Tiago. Eu não sei se o vento pode levar minhas palavras. Mas se puder, espero que você ouça. Um raio iluminou o céu. Em seguida, um trovão ensurdecedor. O vento soprou com força e Lúcia perdeu o equilíbrio. Cambaleou e caiu. Um grito cortou a noite chuvosa. Beatriz, que fazia uma ronda, ouviu e correu para o segundo andar. Viu a porta do quarto número 7 escancarada, o vento entrando como louco. Não havia sinal de Lúcia. Lúcia, gritou ela, correndo até a janela. No chão do pátio, o corpo pequeno jazia imóvel na terra molhada. Não. Luzes de emergência piscavam. A ambulância deixou o abrigo às 2 horas da manhã. Elisa estava sentada ao lado de Clara na sala de espera. Clara tremia, lágrimas escorrendo sem parar. Eu não devia ter deixado ela sozinha.
Ninguém esperava isso, sussurrou Elisa. Ela só queria encontrar a verdade à sua maneira. Como Tiago. Na sala de trabalho provisória do novo gestor, Sr. Moreira, do Departamento de Assistência Social, Beatriz entregou um papel encontrado no quarto de Lúcia. Havia apenas uma frase. O quarto número 7 foi onde meu irmão foi castigado. Eu só queria saber por quê. Moreira pousou a caneta. Nunca vi uma criança escrever assim. Lúcia tem uma alma mais velha que sua idade. E este abrigo, ele franziu a testa, guarda mais segredos do que eu pensava. Lúcia não corria risco de vida. Fraturou o braço esquerdo, sofreu uma leve concussão e teve escoriações pelo corpo. Mas ao acordar no hospital na manhã seguinte, a primeira coisa que perguntou foi: onde está a dona Clara? Clara foi autorizada a visitar o hospital naquela tarde. A menina sorriu ao vê-la. Eu estou bem. Você foi tão imprudente, Clara chorou. Você tem ideia de como eu pensei que tinha te perdido? Eu só queria ver o que o tio Tiago via. Ver com os olhos dele. Sentir com o coração dele. Você conseguiu, minha filha. Você fez o abrigo inteiro escutar. Lúcia tirou debaixo do travesseiro o caderno e entregou para Clara. Escrevi mais algumas páginas. Sobre a senhora. Sobre ele. Sobre mim. Clara abriu na primeira página. Eu não tenho prova de que a senhora é mãe do tio Tiago. Mas não preciso. Porque o amor não se prova com papel. Mas com o jeito como seguramos as mãos um do outro quando ninguém mais quer. A notícia do acidente de Lúcia se espalhou pelo abrigo. Funcionários de outros turnos foram ao hospital visitar. Alguns trouxeram flores. Outros apenas ficaram em silêncio por alguns minutos. Uma repórter local, Gabriela Fernandes, pediu uma entrevista. É verdade que você acredita que Tiago era seu irmão? Lúcia assentiu. Não preciso de teste de DNA. Porque eu sinto. Você quer deixar uma mensagem para outras crianças que estão em abrigos como você? Lúcia pensou. Se você vir algo errado, fale. Mesmo que seja pequeno. Mesmo que digam que você não tem voz. Porque a verdade não tem idade. No abrigo, o quarto número 7 foi fechado permanentemente. Mas na porta, penduraram uma pequena placa de madeira. Sala da Memória em homenagem a Tiago e às crianças que foram esquecidas. Beatriz e Elisa passaram a revisar todos os arquivos dos casos desaparecidos. Moreira exigiu uma investigação ampla em todo o sistema de assistência à infância de Campinas. Mas quem iniciou toda essa mudança foi apenas uma menina de 9 anos, de cabelos despenteados e olhar firme. Lúcia voltou ao abrigo após 2 semanas de tratamento. As outras crianças correram para recebê-la. Pela primeira vez, ela sorriu de forma aberta para todos. Clara já a esperava no pátio. Lúcia correu e a abraçou forte. Ainda não terminamos, vovó. Não. Agora é que está começando. Leandro? Beatriz exclamou, quase derrubando a xícara de café. Um homem alto e magro, usando um casaco cinza, cabelo grisalho e olhos tristes, acenou levemente. Faz tempo. Você, por que voltou? Li o jornal. Sobre o acidente da Lúcia. E sobre Dona Clara. Você trabalhou aqui por quanto tempo? 4 anos. Depois pedi demissão. Não aguentei. Beatriz levou Leandro até a sala dos funcionários. Elisa estava lá e congelou ao vê-lo. Você é Leandro? O que trabalhava na administração? Sim. Elisa olhou rapidamente para a porta. Você voltou para dizer a verdade. A sala ficou em silêncio absoluto. Eu vi tudo acontecer. Quando Tiago foi acusado injustamente, trancado no quarto 7. Ouvi Márcia gritar com ele, e não pense que vai me enganar. Você é só um ladrãozinho inútil. Beatriz murmurou, vi você, não fez nada. Eu era só um funcionário.
Se falasse, seria demitido como os outros antes de mim. Elisa apertou os punhos. E quanto tempo ele ficou preso? Mais de 2 semanas. Sem sair, sem falar com ninguém, sem atendimento médico. Um dia, abri a porta escondido e vi ele encolhido, abraçado aos joelhos, com os lábios roxos. Meu Deus, Beatriz sussurrou. Escrevi um relatório, mandei para o setor de assistência. Uma semana depois, fui transferido para o arquivo. Todos os documentos sobre Tiago desapareceram. Você guardou cópia de algum? Sim. Não sei por quê. Talvez por culpa. Leandro tirou de uma pasta alguns papéis amarelados. Eram cópias do relatório interno, descrevendo o isolamento de Tiago, a recomendação médica para avaliação psicológica, recusada por Márcia. Elisa apertou as mãos, vi depois. Um dia voltei e Tiago tinha desaparecido. Márcia disse que foi transferido. Ninguém confirmou. A voz de Beatriz estava rouca. Você testemunharia? Sim. No hospital, Clara estava ao lado da cama de Lúcia. Tem alguém que voltou. Uma testemunha. O nome dele é Leandro. Lúcia abriu os olhos. Ele conhecia o tio Tiago? Sim. E ele vai contar tudo. Eu também quero falar. Você já fez muito. Mas ainda não é o suficiente. Lúcia puxou o caderno debaixo do travesseiro. Quero ler em voz alta o que escrevi. Onde? No abrigo. Diante de todos. Clara ficou em silêncio por um momento e então sorriu. Você é mais corajosa do que qualquer um que já conheci. À tarde, o comitê de inspeção chegou de surpresa ao abrigo São Rafael. Moreira, o substituto de Márcia, convocou todos os funcionários. Recebemos denúncia de que uma criança chamada Tiago Oliveira foi maltratada aqui no passado. Um burburinho começou. Moreira ergueu a mão. E há quem vá falar. Leandro se apresentou. Sou testemunha. Ele contou tudo, como Tiago foi trancado injustamente, como Márcia ignorou os pareceres médicos, e como os arquivos foram adulterados. E aqui estão as cópias do relatório que enviei em 2017. Leandro colocou os papéis sobre a mesa. Um dos inspetores folheou e então olhou para Moreira, e a assinatura, carimbo, nota do médico. Não há como falsificar. Moreira assentiu. E ainda há mais alguém que quer falar. Lúcia entrou. Todos ficaram em silêncio. Ela ainda estava com o braço enfaixado, mas seus olhos brilhavam. Meu nome é Lúcia. Eu sonhei com o tio Tiago antes mesmo de saber quem ele era. Não sei porquê, mas eu sentia. Sentia a solidão que ele deixou. Um dos inspetores perguntou: Você tem algum parentesco com esse menino? Eu não sei. Mas não preciso saber. Só sei que, se alguém tenta matar uma verdade com silêncio, então eu tenho que viver para gritá-la. A menina abriu o caderno. Sua voz tremia, mas era firme. Eu sei que existem quartos como o número 7 em todo lugar. Não tem correntes, mas tem paredes. Não tem chicotes, mas tem palavras que machucam. E há crianças como o Tiago que desaparecem como se nunca tivessem existido. Um inspetor assentiu lentamente com a cabeça. Lúcia continuou. Se eu fosse irmã do Tiago, hoje eu falaria em nome dele, e nós não precisamos de pena. Precisamos ser ouvidos. Clara enxugou as lágrimas. Leandro abaixou a cabeça. Elisa e Beatriz se apoiavam uma na outra como se tentassem conter o tremor interno. Uma voz feminina se levantou, e eu conheci a Márcia. Eu sou Patrícia, enfermeira residente na época. Fui forçada a pedir demissão depois de sugerir uma avaliação psicológica para o Tiago. Mas eu ainda tenho o esboço do relatório que nunca enviei. Estou pronta para entregá-lo. Um inspetor perguntou: Você confirma que foi Márcia quem impediu isso? Foi ela mesma. E ameaçou destruir os documentos se eu falasse algo. Moreira olhou ao redor da sala. Acho que não precisamos de mais nada para iniciar um processo.
Leandro perguntou: "E se encontrarmos a Márcia?" "Vamos solicitar um mandado de intimação." Naquela noite, Moreira foi até o hospital procurar Clara. Só queria dizer o obrigado. "Não precisa me agradecer. A senhora não causou o mal, mas foi quem impediu que ele continuasse enterrado. Sou apenas uma mãe e que não queria que seu filho fosse esquecido." Moreira assentiu com a cabeça. "Vou recomendar que a senhora seja reconhecida como guardiã legal da Lúcia, se desejar." Clara chorou. "Só tenho medo que ela sofra." Lúcia saiu de trás da porta. "Eu já sofri. Mas daqui pra frente, quero sofrer ao lado de quem realmente me ama." Na manhã seguinte, os jornais em toda Campinas noticiavam: crianças vítimas de maus tratos no abrigo São Rafael, testemunhas e vítimas rompem silêncio após 8 anos. A foto de Lúcia e Clara de mãos dadas foi publicada em todos os lugares. A legenda dizia: "A verdade não precisa de papel. Ela precisa de um coração." Senhora Márcia Cardoso, a senhora está sendo intimada pelo Tribunal de Campinas sob acusações de maus tratos infantis, ocultação da verdade, destruição de documentos e intimidação de testemunhas. O policial leu cada palavra claramente enquanto abria a porta do apartamento no 5º andar, nos arredores de São Paulo. Márcia estava lá, com os cabelos desgrenhados, o pijama amarrotado, e o rosto pálido. "Vocês não têm esse direito. Eu fiz pelo bem maior. A senhora terá a chance de explicar isso ao tribunal. Aquela criança não era minha. Não era problema meu. Mas era sua responsabilidade, porque foi a senhora quem a trancou naquele quarto. Todas essas crianças mentem. E eu sou julgada como uma criminosa. Uma criança quase morreu tentando descobrir a verdade sobre o irmão. A senhora acha mesmo que ninguém vai fazer nada?" Márcia ficou em silêncio, as mãos tremendo ao ser algemada. No abrigo São Rafael, uma nova placa foi erguida no pátio. Casa da Memória. Lúcia ficou diante da placa, segurando firme o velho cachecol da Dona Clara. As crianças ao redor olhavam curiosas. Uma menininha de cabelos castanhos levantou a cabeça e perguntou: "Lúcia, o que é memória?" "É aquilo que a gente não deve esquecer. Mesmo que doa." Um menininho se aproximou. "Vi quem é a Dona Clara." Lúcia sorriu. "É quem teve coragem de dizer a verdade. Mesmo quando ninguém acreditava." No novo escritório de Moreira, Clara sentou-se à sua frente, com o olhar mais sereno do que nunca. Os documentos de guarda da senhora em relação a Lúcia foram aprovados. A partir de agora, a senhora é a representante legal dela. Obrigada. Na verdade, e somos nós que devemos agradecer à senhora. Sem a senhora, a verdade teria continuado enterrada por mais uma década. Eu não fiz nada grandioso. Só fiz o que uma mãe deve fazer." Moreira assentiu e tirou de uma gaveta um envelope. "Esta é uma foto do Tiago, quando ele chegou ao abrigo. Encontramos nos arquivos que estavam lacrados." Clara pegou a foto. Seus olhos se encheram de lágrimas. "Meu filho, e ele já sorriu assim um dia." A atividade da tarde de sábado foi realizada ao ar livre, sob o sol morno do início da primavera. Cadeiras de plástico formavam um círculo, as crianças sentadas bem próximas, cada uma com uma folha de papel na mão. Em cada folha, uma frase escrita à mão. "Prometo ouvir você. Prometo não deixar ninguém em silêncio. Prometo perguntar: você está bem?" Moreira fez um gesto para Lúcia. A menina caminhou até o centro do círculo. Segurava um caderno antigo, o cachecol enrolado no pescoço. "Meu nome é Lúcia. No começo, eu odiava este lugar. Achava frio e estranho. Mas então conheci uma pessoa. Ela não falava muito. Só me dava um cachecol, pão e ouvia em silêncio." A menina olhou para cima. Clara estava sentada na primeira fileira, os olhos marejados. "Eu sonhei com alguém chamado Tiago. Achei que fosse meu irmão. Mas ninguém confirmava. Faltavam documentos.
Os registros tinham sido apagados. Eu pensava, se não tem papel, eu não tenho o direito de lembrar de alguém. Lúcia ergueu o caderno. Mas eu escrevi. Escrevi para o Tiago. Escrevi para as crianças que foram obrigadas a se calar. Escrevi para os que foram chamados de problemáticos. E hoje, quero ler um trecho. Ela abriu o caderno no meio e começou a ler. Se eu fosse sua irmã, Tiago, espero que saiba que alguém lutou por você. Uma mãe idosa, de cabelos brancos, mas que nunca desistiu. Um homem marcado pelo silêncio, mas que voltou atrás. Uma menininha, que pode ser pequena no corpo, mas não no coração. E muitas outras pessoas que se recusaram a virar o rosto. Todos ficaram em silêncio. Eu não sei onde você está. Mas acredito que você escutou. Lúcia se sentou. Clara abraçou forte. Ninguém precisava mais de confirmação alguma. Uma semana depois, começou o julgamento de Márcia Cardoso. A imprensa cobriu tudo. Clara, Beatriz, Elisa, Leandro e Patrícia estavam presentes. Lúcia sentou-se na última fileira, ao lado de Moreira. Diante do juiz, Márcia manteve a arrogância. Não me declaro culpada. Só cumpri meu dever. Crianças sem disciplina destroem tudo. O advogado perguntou: a senhora se lembra de Tiago Oliveira? Sim. Era uma criança difícil. Desobediente. Precisei isolá-lo para manter a ordem. Um médico recomendou uma avaliação psicológica, mas a senhora recusou. Por quê? Não acredito nessas coisas. Elas só servem de desculpa para exigir privilégios. A senhora sabia que o menino tinha depressão? Hoje em dia todo mundo tem depressão. Eu não sou terapeuta. Depois de 2 semanas em isolamento, Tiago desapareceu. Ninguém o viu. Não houve registro de transferência. Como explica isso? Não significa que eu tenha feito algo. Alguém pode tê-lo levado. A senhora já rasgou documentos? Não há provas de que fui eu. O advogado apresentou cópias do relatório, assinaturas, gravações dos depoimentos de Leandro e Patrícia, e o diário de Lúcia. Márcia ficou em silêncio. Por fim, o juiz leu a sentença. Márcia Cardoso é condenada a 6 anos de prisão pelos crimes de ocultação da verdade, maus-tratos infantis e manipulação de documentos. Lúcia sussurrou: Tiago, eles ouviram. Após o julgamento, a imprensa passou a chamar Clara de a avó da verdade. Mas ela sempre recusou entrevistas. Não sou heroína. Lúcia sorriu. Mas é minha avó. E não me deixou com medo quando eu estava sozinha. Elisa abriu a porta da nova sala de aula para Lúcia. Você vai ensinar aula de habilidades sociais? Sim. Vou ajudar as crianças a escrever diários. Como eu fazia? Beatriz entrou na sala. E eu vou cuidar da biblioteca. Começando por criar um canto de homenagem ao Tiago. Lúcia olhou para a foto de um menino sorridente na estante. A legenda dizia: Tiago Oliveira não foi esquecido. Numa noite, Clara perguntou a Lúcia: se um dia você crescer, vai esquecer de tudo isso? Lúcia balançou a cabeça. Posso esquecer as datas. Mas não esqueço a sensação de quando a senhora me abraçou naquela noite de chuva. Clara sorriu. Eu também não esqueço da primeira vez que você me olhou e disse o vovó ao ponto. Lúcia inclinou a cabeça. Posso continuar chamando assim? Sempre pôde. No último domingo do mês, o abrigo organizou uma pequena cerimônia. Moreira fez um breve discurso. Não precisamos de grandes filantropos. Só precisamos de pessoas que não têm medo da verdade. Lúcia caminhou ao lado de Clara para acender uma vela diante da placa da sala da memória. Todos repetiram em uníssono. Sem mais silêncio. Sem mais medo. Sem mais esquecimento. O vento soprava leve. Mas a chama continuava acesa.
A história é um lembrete profundo de que o silêncio diante da injustiça também é uma forma de cumplicidade. As crianças vulneráveis precisam ser ouvidas, não esquecidas nem silenciadas. Coragem, amor e firmeza podem despertar um sistema aparentemente apodrecido. Não importa quem você seja, uma senhora idosa, uma menina ou um funcionário comum, você pode mudar o mundo, se tiver coragem de ficar ao lado da verdade e da consciência. Porque a verdade não precisa ser provada, apenas não esquecida. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.